E aí, poderosa, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vinda, dia 1º de abril, começando mais um mês. Estou aqui nesse cenário maravilhoso para inspirar você, para que você comece esse mês mais positiva, mais energizada, mais focada, mais alegre, mais amada, mais empoderada. Então vai entrando aí, vai me falando se você me vê, se você me escuta, porque hoje a gente vai conversar aqui que é o primeiro dia do mês e qual que é a sua postura diante dele. Inclusive nós vamos falar hoje sobre o desafio O Milagre da Manhã, que nós estamos começando hoje também, certo? Começando então mais uma reflexão sem neura. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bianca Mingato, sou mentora de mulheres e a minha missão aqui no Instagram, que é a minha missão, meu trabalho, né? Minha missão de vida é levar conhecimento para as mulheres, para que elas se empoderem, para que elas lembrem, tomem consciência do seu poder pessoal. E por que eu falo lembrem, né? Porque eu acredito que toda mulher, ela nasceu realmente para ser poderosa. Só que algumas acabam se esquecendo disso no meio do caminho. Então a gente precisa fazer esse trabalho continuamente, diariamente, para que cada uma de nós lembre esse real poder que nós temos. Inclusive eu falo cada uma de nós porque eu também me incluo nesse grupo, né? Eu também muitas vezes preciso lembrar. E aí é o gancho para o desafio que eu quero falar hoje. A gente está vivendo aí um cenário bem complicado, apesar de eu estar aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está bem avançado em relação ao Brasil, e principalmente aqui em Miami, né? A Flórida, o pessoal fala que não é Estados Unidos, que é a outra parte, porque aqui tudo é diferente quando você vai comparar ao restante dos Estados Unidos. Então, quando você vai comparar, a Nova York, a Texas, para cima dos Estados Unidos, é um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui em Miami, tudo já está aberto, o restaurante está aberto, está rolando festa, o pessoal fica aqui na praia. Claro que é obrigatório o uso da máscara quando você entra nos locais, porém, nossa, tá super, super relaxado, né? Eu não vou ser hipócrita aqui, eu vejo pessoal nos stories falando, não, aqui eles tiram a temperatura, tá super rígido. Não tá rígido nada, assim, tem que usar a máscara, mas tá super à vontade. E inclusive gera um desespero, né? Entre o pessoal que trabalha na saúde e o pessoal que trabalha com diversão, com serviço. Então o pessoal dos hotéis, querendo abrir os hotéis, querendo fazer pool party, que são as festas na piscina, e o pessoal da saúde falando que não pode, enfim, é uma confusão. Então assim, eu sei que eu estou numa realidade melhor do que as pessoas que estão no Brasil nesse momento, porque a minha família está aí, as minhas amigas estão aí, então eu tenho total consciência do que está acontecendo aí. E por que eu estou falando isso tudo aqui, né? Para a gente contextualizar o cenário que a gente está vivendo. Então, eu sei que está difícil, eu sei que está custoso, eu sei que tem dias que a gente acorda sem esperança. Inclusive, esse impasse todo, agora eu vou falar por mim, tá? Quem estiver compartilhando comigo esse sentimento, coloca aqui nos comentários. Mas eu sinto que eu estou bem ansiosa, não só pela questão do coronavírus, mas pela questão de como que vai ser o futuro, como que vai ser a situação para a gente viajar por aí, a situação econômica, a situação de quem empreende no Brasil também, né? Eu sou uma empreendedora, minha empresa, apesar da minha empresa estar aqui, eu presto serviço aqui, mas eu presto serviço principalmente no Brasil. Então, assim, são várias preocupações, né? Quem é empreendedor aí sabe bem do que eu estou falando. Então você tem que se preocupar com o coronavírus, com a economia, com o seu negócio, com o que você vai postar no Instagram. Então assim, chega uma hora a gente fica muito ansiosa. E eu tenho reparado, desde que eu tive o coronavírus e fiquei em casa, tudo, eu tenho reparado que a minha ansiedade ela está um pouco maior do que estava antes. Eu estou tomando várias medidas para controlar isso, inclusive eu tenho um outro agravante agora na minha questão da minha vida pessoal, que é a minha situação aqui, né? Então assim, eu já mudei o meu status, porque eu estou legal, e agora eu preciso aguardar novamente o retorno do governo americano, se eu posso ficar, se eu tenho que sair. Então assim, vai dando uma ansiedade. E aí, como que a gente lida com essa ansiedade, né? Eu tenho total consciência que a ansiedade, assim como a depressão, é o mal do nosso século.
Então eu não sei falar para vocês agora e não vou dar esse dado porque eu estaria falando alguma coisa errada e vocês sabem que eu gosto de ter fundamento, mas a cada 10 pessoas, sei lá, 11 sofrem com isso, né? Então assim, é uma realidade que está muito no nosso cotidiano e isso já era muito antes do coronavírus, né? Eu sempre lutei contra a ansiedade, contra a depressão, então assim, não é uma novidade para mim, eu não posso atribuir o coronavírus a minha ansiedade estar aumentada, não posso atribuir a questão de estar pleiteando aqui a minha mudança de visto para o aumento da minha ansiedade. São fatores externos que colaboram para o aumento da minha ansiedade, mas eu tô com ela já faz muito tempo. Então existem formas, como eu já convivo com isso há muito tempo, eu sei formas, eu tenho ferramentas que eu posso lidar com ela de uma forma melhor, de uma forma que eu consigo administrar melhor. E uma dessas ferramentas eu quero dividir hoje com vocês e com você que está assistindo aqui gravado a nossa Reflexão Sem Neura, que é o desafio O Milagre da Manhã. Então deixa eu só dar um break aqui para a gente ver os comentários, que eu vi que vocês já chegaram falando. Deixa eu ver aqui. Cris, Braulio, Victor. Nossa, os homens estão aqui também, viu? Eu sou o Braulio, também estou aqui. Eu sei. Eu tenho que falar agora. Olá, poderosas e poderosos. Vou abrir um curso agora só para os homens, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, bom dia, lindeza. Sandrinha tá aqui. Rose também tá aqui. Ó, Suelai, ó, as poderosas estão aqui para fazer chamada, hein? Já ganharam estrelinha da prof. Deixa eu ver quem aqui, Suelai, meu Deus, falou minha língua agora. Ansiedade a todo momento. Pois é, e aí, nada a ver aqui com a live, né? Mas pegando o gancho aqui da Suelai, da Fábio, né? Mas eu chamo ela de Suelai até hoje. Olha como é engraçado, né? Eu lutei anos a fio para sair do mercado tradicional. Fábio me conheceu como comissária, ela era comissária também, eu era comissária também. Gente, eu já fui quase tudo nessa vida, eu já fui comissária, já fui camareira, já fui recepcionista, já fui secretária, já entreguei panfleto na sinaleira, já trabalhei de tudo que vocês podem imaginar. Eu trabalho há muitos anos, eu comecei muito cedo e eu sempre trabalhei com o foco de ter o meu empreendimento, de ser dona do meu negócio, porque para mim não fazia sentido, minha opinião, tá? Se você pensa diferente, ok, respeito, é minha opinião. Para mim não fazia sentido trabalhar 12, 14, 16 horas para enriquecer outra pessoa que não fosse eu. Então assim, eu fiz um planejamento de vida para ter o meu negócio, para faturar para mim e, além disso, para ser dona do meu tempo, para ser uma pessoa mais tranquila, para ter mais paz, para ter mais saúde emocional. Porém, se eu não me cuido e se eu não uso as minhas técnicas, as ferramentas e tomo consciência, eu acabo mais estressada do que quando eu estava voando. Ou quando, sei lá, eu era camareira, ou quando eu trabalhava com os eventos, por exemplo. Porque quando você é empreendedora, é você e você mesma, né? Você é o financeiro, você contrata estagiária, você é a estagiária. Quem é empreendedor aqui vai saber o que eu tô falando. Então, assim, às vezes é tudo em cima de você. E aí você fica mais estressada ainda do que quando você era funcionário. Porque funcionário, você ia lá fazer o seu trabalho, batia o seu cartão e vai embora. Então, por exemplo, quantas noites de sono eu perdi porque eu fui pra cama e pensei assim, nossa, eu não fiz a mensagem do Dicas Mulher Poderosa da semana que vem. Ou então eu acordei, liguei o computador para fazer conteúdo para o Instagram, né? Porque quem é empreendedora digital precisa estar nas mídias sociais. Sentei na frente do computador, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não saiu absolutamente nada. E aí você fica aquilo, o que eu vou postar? O que eu vou postar? O que eu vou falar? Então assim, é um estresse também. Então não pense que só porque você vai ser empreendedora, você vai viver na santa paz de Cristo. Porque se você não tomar consciência disso, não tiver um bom planejamento e um plano de ação efetivo para lidar com a ansiedade, vai cair por terra também. Aí você vai ficar estressada. Nossa, olha, eu não vou mentir para vocês, foram várias vezes que eu senti vontade de jogar tudo para cima e falar, quer saber? Ai, eu não quero mais saber desse negócio de empreender não, porque tudo eu tenho que ficar pensando, tudo sou eu tenho que fazer tudo, chega, não quero mais, vou arrumar um emprego formal. Aí passa aquele estresse. Aí o dia seguinte eu acordo e falo, não, mas eu amo o que eu faço por amor. Então quando a gente ama, a gente fica motivada.
Aí entra outro fator importante. Se você não ama o que você faz, pelo menos tenha um objetivo para fazer o que você faz, porque é esse objetivo que faz você pegar o balde de novo quando você chuta. Então, por exemplo, eu não vou dizer que é lindo empreender, mentora de mulheres, sempre quis, eu falo sobre autoestima, empoderamento, que lindo. É legal? Eu amo o que eu faço? Amo, amo. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, quando que você vai desistir dessa brincadeira aí de ser coach, dessa besteira e procurar um trabalho de verdade? E era uma pessoa que eu gostava muito da minha convivência. Eu olhei para essa pessoa e falei assim, nunca, nunca. Inclusive, se me faltar dinheiro, eu posso vender brigadeiro, fazer faxina, dirigir Uber, não tem problema não. Mas eu vou continuar fazendo o que eu faço, mesmo quando o caixão fechar e a terrinha bater lá, eu vou estar fazendo o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Mas isso não significa que por amar o que eu faço eu não fico cansada, ou que eu não fico estressada, ou que eu não fico ansiosa, ou que muitas vezes eu não sei o que fazer, ou que muitas vezes eu passo por uma crise financeira na minha empresa, fico com medo de quebrar, já quebrei. Então assim, são coisas que acontecem e tudo isso gera ansiedade. Então a gente precisa. Ei, Bianca bebeu? Não, tô repetindo para fixar no seu inconsciente. Você não tem escolha, é obrigatório você encontrar uma rotina que te ajude a amenizar esses sintomas da sua ansiedade, esses sintomas da possível depressão que você tenha, ou esses sintomas da desorientação que você tenha, ou sintomas de quando você quer chutar o balde, porque você vai sim querer chutar o balde várias vezes, é natural e faz parte do processo. Então, como que a gente lida com isso? Até porque nem todos os dias a gente acorda bem, né? Por exemplo, segunda-feira eu acordei assim, péssima. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Será que é TPM? Aí fui lá, vi o aplicativo, falei, não é TPM. Eu falei, nossa, o que é então? Energia ruim. Aí fui lá, fiz uma oração e nada. Fiquei o dia inteiro, fiquei trabalhando, mas fiquei morgando dentro de mim, sabe? Não estava positiva como eu gosto. E aí depois eu fiquei pensando, mas por quê? Sei lá por quê, entendeu? Não encontrei o porquê, mas qual que é a minha responsabilidade? Claro que primeiro é tentar buscar o porquê, o que está acontecendo. Mas o segundo passo, você encontrando ou não essa resposta, é você querer mudar esse estado em que você está. Porque tudo na nossa vida é estado. Opa, desculpa, falei estado. É estado. Então, por exemplo, se você está triste, isso é um estado. Se você está feliz, isso é um estado. Se você está alegre, isso é um estado. Você está daquela forma naquele determinado momento. Então, a tristeza, ela pode ser alterada. Claro, quando você tem um fator externo decisivo nessa tristeza, por exemplo, uma pessoa da sua família faleceu, é óbvio que você vai ficar triste e muito provavelmente você vai usar essas ferramentas, vai usar o desafio, por exemplo, que eu vou falar aqui agora, dentro de mais alguns minutinhos, e você não vai sentir essa alegria, porque é natural você ficar triste, é necessário você ficar triste, é pedagógico você ficar triste. Você terminou um casamento, você terminou um namoro, é natural você ficar triste. Inclusive, a gente precisa aprender a acolher a nossa tristeza. Existe um positivismo muito tóxico nas pessoas, né? Então a gente fica com aquela história assim, eu tenho que ser positiva, eu tenho que ser positiva. Não, isso também é disfuncional. Você precisa acolher a sua tristeza. Então, hoje eu estou triste, ok, hoje eu estou triste. Então, assim, a situação que está acontecendo agora com todo mundo está deixando as pessoas muito tristes, né? As pessoas são privadas de sair, privadas de estar em contato com outras pessoas, então é natural você estar triste. E aí você vai ficar, não, mas eu tenho que ficar feliz. O Instagram, as blogueiras, todo mundo fala que eu tenho que ficar feliz, então eu vou ficar feliz. Você vai ficar feliz? Não, não vai. E aí vai te trazer uma frustração, porque você vai se cobrar que você tem que ficar feliz, você não vai conseguir ficar e ainda você vai ficar frustrada, falando assim, mas todo mundo consegue, todo mundo põe selfie no Instagram rindo e eu tô aqui na merda e não consigo sair da merda. E aí você ainda se culpa. Quando você se culpa, aí começa a cagada, né? A cagada tá feita.
Então, mais uma vez, eu não quero dizer para você que você não pode ficar triste, que você não pode começar o mês desanimada. Eu não quero falar nada disso, porque você é livre para pensar o que você quiser e para sentir o que você quiser. E essa liberdade também inclui acolher esses sentimentos. Então, qual que é a minha primeira proposta aqui para esse primeiro dia do mês? Acolha os seus sentimentos. Quando acabar aqui a reflexão sem neura, se pergunta como que você tá. Ok, pega papel, né? Já sabe, né? Quem é minha aluna aqui já sabe que eu sempre falo isso. Papel, caneta. Lugarzinho silencioso, quietinha, 5 minutinhos. Se você é mãe de 3, vai pro banheiro, fecha a porta, diz que vai tomar banho, larga as crianças. 5 minutos, 5 minutos. Senta, respira fundo e reflita. Ok, como eu estou me sentindo para começar esse mês? Qual que é o sentimento predominante dentro de mim? Eu estou mais feliz, eu estou mais triste? Qual o tipo dos pensamentos que eu estou alimentando nos últimos dias? Como eu comecei a live aqui falando para vocês. Eu estou me sentindo mais ansiosa nesses últimos dias. Segunda-feira eu não acordei tão bem, acordei meio na bad. Então assim, vai se perguntando o que está acontecendo. E aí você vai tentando entender se você tem algum motivo exato para aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu estou mais ansiosa porque eu estou nessa situação de esperar a resposta do meu visto. É um motivo plausível? É, ok. Eu estou ansiosa porque eu saí com um cara e o cara não me mandou mensagem no dia seguinte. É um motivo plausível? É, mas aí eu dou na sua cara, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Você não vai ficar aí choramingando por conta de homem. Não mandou mensagem, não mandou a fila que anda. Com catraca seletiva. Então assim, tô brincando aqui para descontrair, mas é isso mesmo, tá? Vê se você tem real motivo para essa tristeza. Eu tô triste pela situação que tá acontecendo no país. Pô, tanta gente morrendo diariamente, né? Ok, você tem como mudar isso nesse momento? Você está na presidência, você pode atuar efetivamente falando, olha, fecha comércio, abre comércio, distribui ajuda, auxílio para as pessoas. Espera aí, tá passando, ó, o trator, ele vai passando e rompeu a corda. Tinha uma corda que ele passou puxando a areia e pum, puxou a corda junto para tirar o lixo aqui da praia. Deu ruim. É a corda que tá aqui dentro do mar e vai para, deixa eu virar aqui para vocês verem. Vai pra, aqui ó, pra casinha de salva-vidas. Aí o trator passou e pum, rompeu. Bom, enfim. Então, opa, me perdi. Tava demorando, né? Eu tava linda até agora, não tava? Tava linda, fechando os raciocínios, não tinha me perdido, distraído. Esqueci onde eu tava. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui que eu me perdi. Deixa eu ver aqui. Sandrinha, só não vou poder ficar, estou com a garganta inflamada. O que tem a ver uma coisa com a outra, menina? Você não tá falando, você pode ficar ouvindo. Seu ouvido tá bom, pode ficar aí. Tá, então nessa questão aqui de você refletir, então, se você tem um motivo plausível para estar triste. Então, voltando aqui à questão do coronavírus, né? Eu sei que essa é uma situação que está afetando todo mundo, ou deveria afetar todo mundo, né? Pelo menos se você não perdeu nenhum familiar, se você não ficou doente, se você está empregada, se você está conseguindo pagar o seu aluguel, continua morando na sua casa tranquilamente, pelo menos deveria te afetar pela questão da empatia, por saber que tem tanta gente sofrendo nesse momento. Mas onde que eu quero chegar? Nós que estamos fora das decisões, a gente não consegue atuar de uma forma muito decisiva nessa questão do coronavírus, né? Se você não trabalha na parte médica, se você não trabalha na política, se você não trabalha desenvolvendo a vacina, você não consegue fazer algo efetivo. Como no meu caso, eu não consigo fazer algo efetivo. O que eu posso fazer que está dentro da minha alçada? Primeiro, tentar levar uma mensagem positiva para as pessoas. Ano passado, eu fiz com outros profissionais um e-book gratuito com dicas para você passar pela quarentena. Tem dicas de exercício físico, dicas de nutrição, dicas de empoderamento, que é a minha parte, dica de como fazer renda extra. Então, assim, tem várias dicas. Isso estava dentro da minha alçada e eu fiz. O que eu posso fazer além disso? Meu conteúdo no Instagram. Então, vocês devem ter percebido aqui no feed, nos últimos dias, que está um conteúdo mais de motivação mesmo, de falar, pô, vamos lá, não desiste, não perde a esperança. Por quê? É o que eu posso fazer.
o que eu posso fazer agora, dia 1º de abril, começando esse mês novo, que eu sei que tem gente que já está começando na bad porque não consegue tirar alegria mais de lugar nenhum. Então, o que eu pensei? Inclusive, eu pensei isso ontem, por isso que eu não avisei ninguém nem nada, tô avisando agora, fazer mais uma edição do Desafio Milagre da Manhã gratuito. Então, como que funciona? A gente tem um grupo no WhatsApp, eu deixei o link aqui na biografia do Instagram, já alterei ontem, então você já pode clicar lá e entrar. Você entra nesse grupo e lá eu mando para você só precisa pedir, né, se você necessita o PDF do livro O Milagre da Manhã. Esse livro é super famoso, é do Hal Elrod, ou esqueci o nome, alguma coisa assim, foi mal, desculpa aí. Mas o que consiste esse livro, tá? Esse autor, o Hal, eu esqueci o sobrenome, mas o primeiro nome dele é esse. Ele desenvolveu um método onde você faz 6 ações diariamente para transformar a sua vida. E, gente, não tem nada a ver com magia, com feitiçaria, com nada. Inclusive, dessas ações que ele fala, 3 delas são ações de neurociência, ensinada em treinamentos de neurociência. Inclusive, eu já sabia essas ações quando eu fiz a minha primeira formação de coach. E depois, quando eu fui fazendo as outras, eu fui vendo de uma forma melhor. Então, para você ver que tem embasamento científico por trás dessas ações. E são 6 ações super, ultra, mega simples que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar do mundo com R$0. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse desafio, eu não lembro agora a primeira data, eu acho que foi em 2019 que a gente começou, ou foi em 2019, a gente começou o primeiro desafio. Por quê? Eu fiz uma formação de coach e aí falaram desse livro e eu não conhecia esse livro. Aí eu fui atrás, comprei o livro e li. Mas eu não dei muita bola não pro livro, porque eu achei meio besta. Pera aí. Falei, e aí eu vi alguns comentários negativos com relação ao livro, porque como fala que é o milagre da manhã, ações para transformar o seu dia antes das 8 horas da manhã, que está na capa do livro, então eu vi algumas pessoas defendendo que esse milagre da manhã deveria ser feito logo de manhã às 5 horas da manhã. Então tinha que acordar às 5 horas da manhã. E aí eu já comecei a ler o livro com um pré-julgamento, que tinha que acordar às 5 horas da manhã. Eu falei, não, gente, esse negócio de acordar às 5 horas da manhã é sacanagem. Pelo amor de Deus, eu gosto de acordar cedo, mas 5 horas da manhã? Não, vamos se respeitar, né? Pô, e eu ainda estava na aviação nessa época, então eu já tinha aqueles voos loucos que acorda de madrugada. Eu falei, eu não vou acordar às 5 horas da manhã no dia que eu posso dormir mais. E aí eu já fui com o pé atrás para começar a ler o livro. E isso afetou o meu resultado. E eu não terminei de ler o livro e não fiz o desafio. Passaram-se meses, fiz um outro treinamento, não lembro agora qual que foi, e no treinamento falaram do livro de novo. Eu falei, gente, mas sério? Aí um dia eu fui fazer uma pesquisa lá, vi a Oprah falando a respeito desse livro e citou o Jim Carrey, o ator, né? Eu falei, não, peraí. Se Oprah está falando isso, deve ser porque o negócio é bom. Aí fui ler de novo a resenha do livro, os comentários do livro. Aí dessa vez num site em inglês e aí já mudou a perspectiva. Eu falei, opa, então peraí que eu acho que é interessante. Peguei o livro de novo, comecei a ler. Aí comecei a fazer o desafio. Nossa. Inclusive eu lembro que eu montei o grupo, eu falei assim, eu vou montar o grupo, se tiver uma pessoa, vai ser só para me ajudar a fazer o desafio comigo, né? Aí eu comecei, mas antes eu fui para Toronto, aí fiz lá o desafio sozinha. E aí vi como que mudou a minha energia, e como que mudou a minha vibração, o meu foco, porque às vezes, como lá nevava muito, tinha dias que eu não conseguia sair de casa, que eu não via ninguém. Então às vezes eu ficava meio assim, né, na baixa, ficava meio devagar. E aí eu fazia o desafio e eu conseguia transmutar esse estado, olha aí de novo, eu conseguia ficar mais positiva. Aí eu lembro que quando eu vi os benefícios desse desafio e eu comecei a estudar e entender que é um desafio, que são ações que estão disponíveis a todas as pessoas, qualquer pessoa pode fazer, e por que não levar isso para outras pessoas, já que é algo tão bom, né? E aí, quando eu voltei do Canadá para o Brasil, eu voltei com uma cabeça um pouco diferente, eu meio que expandi mais meu mindset e comecei a focar muito nessa questão de mudança, né? Nessa questão de abrir a mente. Eu percebo que muitas pessoas, elas não mudam, primeiro que elas não sabem o que elas têm que mudar, e segundo, elas não têm nem ideia de que elas podem ser mais.
Porque às vezes a gente vem de uma criação onde a nossa criação é tão restrita, e não é culpa dos nossos pais, né? É porque os nossos pais aprenderam dessa forma e refletem isso na gente. Então a gente vai crescendo num ambiente que não é abundante, não é próspero, e a gente vai achando que aquilo é normal. A gente cresce às vezes, né? Tô falando a gente, mas não sei se é o seu caso ou não, mas às vezes a gente cresce num ambiente onde a gente sofre pra caramba e a gente começa a achar que aquilo é normal. Aí você cresce, depois você casa, aí você passa a reproduzir aquilo na sua vida e aí você também acha que é normal. Eu lembro que eu tinha um problema muito sério para contextualizar o que era amor. Eu tinha relacionamentos tão ruins, inclusive meu último relacionamento foi tão abusivo, foi tão ruim, que eu achava que aquilo era amor. Então assim, eu não sabia o que era amor, até depois eu conhecer outra pessoa e entender que aquilo era um relacionamento saudável, que daí, aí me fez enxergar que eu tinha vindo de um relacionamento abusivo, porque eu não conseguia entender. Assim, eu só falava, ai não, gente, eu sei que ele é grosso, eu sei que ele me trai, eu sei que ele me xinga, que ele me põe pra baixo, que ele destrói minha autoestima, que ele me xinga de burra, de idiota, mas, nada a ver, né? Pô, ele não me bate. Eu repeti isso 1000 vezes. Eu falava assim, ele não me bate. Ele nunca deixou faltar nada em casa. Nossa, né? Então assim, ele paga o aluguel certinho, né? A gente tinha as contas divididas, então ele paga as contas certinha. Nossa, ele me ajuda quando eu preciso. Então assim, eu achava que tava, né? Mas ele não me bate. E eu não entendia. Aí sim, depois que eu conheci uma outra pessoa, eu não me relacionei sério com essa pessoa, mas a gente passou um tempo juntos. E assim, eu comecei a enxergar. Aí eu falei assim, opa, isso sim é ter uma pessoa saudável do lado, uma pessoa que está dentro do relacionamento, que quer te ajudar, que torce por você, que te respeita, né? Aí que eu comecei a entender. Então, até esse momento eu não sabia. E é por isso que eu falo tanto de mudança, por isso que eu falo tanto de expansão de mindset. Eu dei esse exemplo que é um exemplo corriqueiro. Mas quantas pessoas que eu converso, quantas mulheres agora, né? Vou puxar a linha para o meu assado. Quantas mulheres nunca se imaginaram donas de um negócio, nunca se imaginaram milionárias. Por quê? Porque o mindset é muito pequeno, não consegue expandir. Aí não consegue expandir, não consegue imaginar e não consegue traçar metas. Aí eu falo, tá, me fala aí as suas metas. Minha meta é sair do aluguel, comprar minha casa própria, comprar um Marte. Tô falando Marte porque eu já tive Marte, viu? Comprar um Marte, pagar o colégio das crianças e tá tudo bem. Daí você fala assim, tá, de repente você não tem vontade de levar as crianças pra Disney? Pra Disney? Não, Disney não. Essas coisas não é pra mim não, isso aí é pra gente rica. Oi? Teve épocas que era muito mais fácil você vir para Orlando aqui, na Disney, do que ir para o Nordeste no Brasil. Questão de preço aqui que eu tô falando, né? Ou então uma pessoa fala assim, eu sempre quis... eu peguei um exemplo de uma cliente agora. Ela falava pra mim assim, eu sempre quis ter uma caminhonete. Eu falei, que caminhonete? Aí uma caminhonete lá, não lembro o nome, aquelas grandonas, sabe? Eu falava, sério, e aí? Quando que você vai realizar esse sonho? Não, esse sonho não é pra mim. Eu falei, por que não é pra você? Não, porque é muito cara. Opa! Aí a gente fez, o treinamento que ela fez comigo foi o Eu Poderosa. Ai, gente, tô uma coceira aqui, acho que é da areia. Toda hora eu tô mexendo aqui pra coçar, tá? Mas foi mal. É assim, né? A vida como ela é, não tô nem aí. Coço, arrumo o cabelo. Então, aí ela falou assim, ela fez o Eu Poderosa comigo e a primeira semana do Eu Poderosa é para trabalhar metas, né? Você precisa estabelecer as metas que você quer pra gente traçar o plano de ação do que você vai fazer para alcançar. E aí ela começou a falar dessa questão da caminhonete, eu falei, olha, coloca a caminhonete nas suas metas. Ela, não, de jeito nenhum, eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, tá, e quanto custa? Não sei. Eu falei, você quer um carro, mas você nunca se deu o trabalho de ver quanto que custa esse carro? Sim, nem por curiosidade. Não, porque não é pra mim. Olha aí, crença limitante por trás. Então, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar o que você precisa para realizar o seu sonho antes de dizer que esse sonho não é para você. Por exemplo, hoje eu acho lindo. Aqui tem Ferrari e Porsche para tudo que é lado. Você caminha na rua, tem uma Ferrari atrás da outra, estacionada, Porsche, enfim. Nunca gostei desse tipo de carro, nunca liguei para carro. Como eu brinquei aqui, eu tinha um Marte, inclusive. Então, nunca fui muito ligada nessas coisas e nunca pensei. Aí esses dias eu falei assim, gente, mas eu bem que podia ter um Porsche, né? Aí eu falei assim, um Corvette, alguma coisa assim, comecei a olhar.
Aí eu fui pesquisar o preço, eu falei, opa, agora esse carro não está para mim, nesse momento. Mas, quem sabe um dia. Mas pelo menos eu já fui ver quanto que é, só para ter uma ideia. Porque senão você fica sonhando com uma coisa que você diz que não é para você, mas você nunca viu quanto custava. Aí é o caso da minha escova elétrica, que eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Eu vim de crenças negativas, super limitantes com relação à grana. Aí eu via nos filmes o pessoal com a escova elétrica, né? Eu achava aquilo chique de doer. Eu falava, ai gente, como é chique uma escova elétrica. Aí eu pensei assim um dia, por que eu nunca comprei uma escova elétrica pra mim? Porque eu associava na minha cabeça que escova elétrica era coisa de gente rica. Já que eu não era rica, eu não poderia ter uma escova elétrica. Aí eu estabeleci um preço que eu tinha que ter de dinheiro aqui, inclusive pra provar no meu visto, né? E bati a meta. Quando eu bati a meta, eu pensei assim, o que vai ser a primeira coisa de gente rica que eu vou fazer? Lembrei da escova de dente. Gente, eu fiquei com vergonha de mim quando eu entrei na CVS para comprar a escova de dente. Custava 10 dólares. 10 dólares. Somente 10 dólares. E todos esses anos eu via a escova elétrica e nunca me deu trabalho de entrar no lugar e perguntar quanto que a escova elétrica custava, só pelo simples fato que eu associava que escova elétrica era coisa de gente rica. Se eu não era rica, logo eu não precisava da escova, ou eu não podia ter escova, e ela custava 10 dólares. Você tem noção de quanta coisa que eu já comprei aqui que custa muito mais que 10 dólares? Eu já poderia ter essa escova desde o primeiro dia que eu pisei nessa terra, e nunca tive. Fui ter agora. Deve fazer um mês que eu tenho escova. É muito doido, muito doido. Então, por que eu tô falando tudo isso? Opa, live, escova de dente, Porsche, que live é essa? Não, tô falando tudo isso, tô dando vários exemplos para você entender como que a gente precisa expandir o nosso mindset. Eu falei de bens materiais aqui, mas isso vai muito além. Isso vai da questão da sua autoestima, autoconfiança, espiritualidade, paz de espírito, controle da ansiedade, da depressão, vai para tudo, serve para tudo. E aí, consciente disso, eu falei, o que eu posso entregar para as pessoas que me acompanham de uma forma gratuita e que seja tão eficiente quanto os meus treinamentos e que as pessoas possam se beneficiar. Bingo! O milagre da manhã. Falei, vou fazer esse desafio junto com as pessoas que me acompanham no Instagram. Aí montei o grupo do WhatsApp e o primeiro desafio foi feito, inclusive eu estava lá em Los Angeles, no meio do desafio. Gravei uma live lá em um dos pontos turísticos, acho até que tem no meu YouTube, não estou certa, mas enfim, a gente fez juntas. Na primeira edição foram 130 mulheres fazendo o desafio. Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí de lá pra cá a gente sempre faz. Então vira e mexe, passa um mês, a gente fica lá no off, depois pum, começa de novo. E aí foi a ideia que eu tive ontem, eu falei, quer saber? Vou dar um jeito de começar de novo o desafio com as meninas. Porque é o que eu posso fazer de positivo nesse momento, é o que eu posso dar de contribuição para o mundo nesse momento. Então, repetindo, entra no grupo de WhatsApp, lá eu mando para você o PDF do livro, se você não puder comprar o livro, se você está sem grana, ou se você vive numa cidade que não tem como entregar, tem o PDF do livro, você baixa ele, ok? Eu montei para você um checklist do que você tem que fazer para começar o desafio. Inclusive tem um outro template onde coloca o dia e o que você fez para você marcar no seu celular, para você postar no seu Instagram, se comprometer com outras pessoas. Tá tudo explicadinho, tem um resuminho dos salvadores de vida, que o autor ele se refere a essas ações como salvadores de vida. Ok? E para finalizar aqui, vou falar rapidamente quais são os 6 salvadores, mas eu só vou falar e depois aí ao longo do mês eu vou falando mais profundamente de cada um dos salvadores, tá? Mas o desafio funciona 30 dias, então por 30 dias você vai fazer o desafio, por isso que está começando hoje dia 1º, para a gente ir até dia 30 para ficar mais fácil, facilitar a vida de todo mundo. Você pode fazer em qualquer horário do seu dia, não tem essa questão de ser 5 horas da manhã, tá? Tem gente o pessoal do clube das 5, que adora acordar às 5 horas da manhã, porque o dia rende mais. Ok, respeito, acho legal, gostaria de fazer. Já tentei, para mim não dá certo. Se eu acordo 5 horas da manhã, da 11 da manhã eu tô caindo pelos cantos e não consigo pensar, eu preciso do meu cérebro, então eu prefiro acordar às 6h30, 7 horas, é o horário que eu acordo.
Então você vai acordar e vai fazer o seu desafio no seu horário. Você só precisa se programar para acordar um pouquinho antes do horário que você costuma acordar, para você conseguir fazer as atividades, que elas podem ser feitas em 6 minutos ou em 1 hora. Quando eu comecei o desafio, eu não tinha muita paciência, então eu comecei no de 6 minutos. Aí depois eu fui melhorando e passei para o de 1 hora. Hoje eu faço até mais, porque eu faço mais tempo de meditação e mais tempo das afirmações. E aí, às vezes dá 1 hora e meia. Como eu faço aqui na praia, às vezes, aí eu venho, fico vendo o mar, aí eu distraio, vejo passarinho, aí vira 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Vê aí o que se adapta na sua rotina. Como eu gosto de brincar, né, aqui o empoderamento é sem neura. Eu te dou o caminho, te falo, olha, é por aqui. E aí você vai adaptar. Se você vai usar salto no caminho, se você vai usar bota, sapatilha, aí é com você. Eu vou te apontar a direção e aí você caminha do jeito que você quiser, ok? Anota aí então, Salvador. Espera que eu não nem vi, né, gente? Eu casquetei aqui falando para não me perder e não vi vocês comentando. Ficou alguma pergunta para trás, alguma coisa que eu não vi? Se ficou, me fala aqui de novo que eu volto, tá? Então vamos lá. Primeiro salvador de vida é o silêncio. Então você vai dedicar 5 minutos para o silêncio. O que é silêncio? Silêncio, você pode ficar em silêncio. Então, por exemplo, eu já usei o silêncio, hoje eu uso a meditação. Hoje eu faço 15 minutos de meditação. Então vê aí o que é melhor. Mas o salvador que está no livro é o silêncio, 5 minutos. Depois disso, afirmações, mais 5 minutos. Outro salvador de vida, visualização, mais 5 minutos. Depois a gente precisa acrescentar leitura. Aí sim, a leitura é um pouquinho maior o tempo, tá? A leitura são 20 minutos para a leitura. Depois disso, nós temos 20 minutos para exercício. Esse exercício é para trincar a sua barriga? Não, não nesse momento. O exercício 20 minutos que sugere o desafio é para você se movimentar para gerar energia. Então, por exemplo, hoje eu, Bianca, faço a saudação ao sol, que dá aí 20 minutos mais ou menos. Então já dou uma movimentada no corpo. Mas tem gente que faz polichinelo, tem gente que faz corrida no lugar, pula corda, vê o que você prefere fazer. Mas quero deixar claro que esse exercício aqui não é para queimar calorias, é para movimentar a energia. Então, como bem o Tony Robbins fala, nós somos energia, né? A nossa energia está com a gente o tempo todo. Então, se a gente está na bad, a energia está baixa. Se a gente está bem, a energia está alta. Então, a gente pode sempre aumentar essa energia. E ele fala muito da questão de aumentar a energia pulando. Ele até dá a dica de depois do almoço que você ficar meio com preguiça, você que está indo no home office, é para você pular no lugar com os braços para cima 10 vezes. E olha, se você estiver chorando e tentar fazer isso, você pode conseguir fazer, mas você vai parar de chorar. Não tem como, você não consegue pular 10 vezes, chorar e ficar se descabelando, ai, minha vida é horrível. Não dá, porque muda na hora. Você muda a energia, você muda o seu sentimento e pum, já conecta lá no cérebro, muda o seu pensamento e já mudou aquele estado de tristeza em que você se encontrava. Então é bacana você fazer isso também, já fica a dica aí para outros momentos que você precisar. Então falamos aqui, silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e último salvador de vida, escrita. Ahá! Tá vendo por que eu falo tanto que você tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever? Exatamente, escrita. Bianca, mas pô, escrever, eu tenho horror de escrever, eu nem sei o que eu escrevo. Como é que eu faço isso? Escreve o que está no seu coração. Abre um caderno e comece a escrever. Escreve os motivos que você está feliz ou os motivos que você está triste. De repente faz uma lista de agradecimento, ou então uma lista dos seus objetivos. Ou então abre o seu caderno, pega a sua caneta e começa. Eu não sei o que escrever. A Bianca falou que eu tenho que escrever, mas eu não faço ideia. Pum, já está escrevendo. Por que ele pede tanto para a gente escrever, né? Porque escrever é pedagógico. Escrever te ajuda e muito. Eu sei que tem gente que não gosta desse hábito. Eu tenho esse hábito há muitos anos. Eu gosto pra caramba. Me ajuda demais. E por que ajuda, né? Porque você tira de dentro de você o que você está sentindo, né? Então, às vezes, você não consegue formular muito bem
um sentimento, um conceito de alguma coisa, você vai lá, você escreve, você visualiza. E tirando também a parte positiva, né? Eu falei aqui da parte mais triste, mas, por exemplo, às vezes você tem uma ideia legal e você não escreve. Aí vai para o automatismo, vai viver seu dia e você acaba esquecendo daquilo. E aí passa um mês, passa um ano e de repente você perdeu uma excelente oportunidade de fazer algo diferente simplesmente porque você esqueceu. Então começa a se dar, desenvolver esse hábito de escrever. E inclusive eu acho muito legal também você escrever as suas metas, escrever os seus objetivos, escrever o que você quer, porque aí você está lendo aquilo e você está sempre conectada com aquilo. E existem outras explicações aí da parte da neurociência nessa questão da escrita também, mas aí eu vou deixar para outro momento para a gente não estender mais a live aqui. Como eu falei, eu só ia dar umas pinceladas aqui nos Salvadores e a gente vai ver isso mais profundamente ao longo do mês, ok? Ficou alguma dúvida? Quem tiver dúvida, fale agora. Quero saber quem já fez o desafio. Já recebi lá no grupo, esqueci o nome, mas já vi que alguém fez o desafio em 6 minutos. O que é esse desafio dos 6 minutos? Vamos supor que você não tenha tempo suficiente para dedicar 1 hora para fazer o desafio, tá? Não tenho 5 minutos para o silêncio, 5 minutos para afirmação. Ok, não tem problema. Você já estava dando essa desculpa, né? Que você não podia fazer porque você não tem tempo. Deixa isso para lá, tá? Você pode fazer porque você dedica 1 minuto para cada salvador de vida. Como são 6 salvadores, logo 6 minutos. Por essa você não esperava, né? Então, 6 minutos. Se você quiser, você faz na cama, abrir os seus olhos, 1 minuto silêncio, 1 minuto afirmação, 1 minuto leitura. Tá, mas como é que eu faço exercício na cama? Minha filha, dá seu jeito aí, pula da cama, balança as pernas, alguma coisa, entendeu? Para você começar o seu dia com a energia que você precisa, ok? Então, acredito que é isso. Terminamos por aqui, que eu sigo no objetivo dos 30 minutos. Passei, né? Passei, mas tudo bem. Mas não vou chegar em 1 hora não, para não alugar você demais. Então eu espero que tenha feito sentido, estamos começando oficialmente. Entra lá na biografia do meu Instagram, clica no link para você entrar no grupo, chama as suas amigas, tá? Lá no grupo já tem o link para você convidar as suas amigas, porque estudos indicam que quando você se compromete com outras pessoas, o seu nível de comprometimento aumenta em mais de 95%, de 90% a 95%. Então, posta no Instagram, me marca, fala que você está começando. Se você tiver dúvida, vou estar por aqui, vou estar no grupo, é só me mandar mensagem, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E com certeza, se você fizer esse desafio dia após dia, você vai notar a diferença na sua saúde mental, no seu estado, porque quando você muda, tudo muda. Então essas ações são ações que vão... Opa, olha quem está chegando aqui. Hora de sair. Tô acabando a live no momento exato. Tá subindo a maré e já tá chegando aqui. Então, quando você começa a fazer essas ações, você começa a ver a vida de uma forma mais positiva. Claro, você não vai acabar com corona, você não vai abrir o comércio, você não vai fazer dinheiro, nada disso. Mas, fazer dinheiro não sei, né? Falei aqui no exemplo aleatório. Mas você vai conseguir controlar a forma como você se sente com relação a tudo isso. Inclusive, você vai se tornar uma pessoa mais positiva, mais estável, mais tranquila, e isso vai ajudar a impactar outras pessoas também, certo? Então, beijo, 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 terminando por aqui. Não sei, e gente, o meu celular, não sei se foi a bateria que deu aqui, ficou totalmente escuro. Eu sei que eu tô aqui, mas não estou me vendo bem e não estou vendo o que vocês estão falando aqui também não, tá? Eu acho que não ficou pergunta, eu só vi vocês dando oi. Mas se ficou pergunta, me chama no direct depois, eu coloco aqui nos comentários que eu respondo para vocês, certo? Então, só para finalizar aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer, porque como eu falei, tá escuro. Vou colocar aqui o nosso símbolo, cadê nosso símbolo? Quem sabe coloca aí, acabei de colocar. Coroa, o nosso símbolo é uma coroa, que é o nosso símbolo de pertencimento, para você lembrar que eu tô aqui sempre com você, mais uma vez te apontando o caminho, mas claro que você que vai escolher o sapato, que você vai trilhar esse caminho, mas eu tô aqui com você. Então, tô aqui para te ajudar a passar
por esse momento, estou aqui para te ajudar a lembrar do tamanho do seu poder e a coroa é justamente esse símbolo para lembrar que nós estamos todas juntas durante esse processo, ok? Beijo no seu coração e até semana que vem na nossa próxima Reflexão Sem Neura.